Bom, pessoal, boa noite. Novamente estou aqui de volta e vamos dar continuidade à nossa aula de bioética e biossegurança. Bom, paramos nesse slide, correto? Então vamos seguir adiante. Agora nós vamos falar sobre moral. Qual que é a ideia de moral? Moral é um sistema de valores nos quais resultam em normas que são consideradas corretas por uma determinada sociedade. Então, lembrando, moral é então um conjunto de valores de uma sociedade. Ok? Isso não é algo que é generalizado, ou seja, vale para todos os lugares. E também, você pegar culturas diferentes, cada uma vai ter o seu próprio código de moral, beleza? Pega, por exemplo, essas duas imagens, certo? A de baixo da direita e a de baixo à esquerda. São totalmente diferentes, certo? E ambas estão de acordo com a própria moral. Uma são mulheres numa praia, por exemplo, do Rio de Janeiro, e outras são mulheres, por exemplo, islâmicas do Oriente Médio, ok? Cada uma tem sua própria cultura, cada uma tem sua própria moralidade. Se nós pegarmos uma e jogar no lugar da outra, nós teremos muitos conflitos, concordam comigo? Por exemplo, mulheres de burca na praia, primeiro vão se sentir totalmente deslocadas e vão se sentir totalmente assim, meio confusas, né, do que elas estão vivendo ali e capazes de se sentir mal. As mulheres, a mesma coisa, as mulheres de biquíni, no caso. Elas, se colocarmos no lugar islâmico, além de elas se sentirem totalmente mal, elas vão ser provavelmente incriminadas, por causa que da moral surgem muitas leis, ok? Então, de acordo com as leis islâmicas, a mulher ela não pode exibir partes do seu corpo. Por exemplo, repara aqui na imagem, a mulher do meio da burca ali, a mulher do meio está malemar com uma mão à mostra. Apenas isso, ok? Então, nós temos conceitos de variação do que é moral, certo? Temos ali a moral, a amoral e a imoral, certo? Qual que é a diferença de cada uma? Então, moral é a ação que está de acordo com as regras de conduta daquela sociedade. A imoral, com o prefixo i, é a ação que não está de acordo ou que viola as regras socialmente aceitas. Então, é o caso, por exemplo, das mulheres de biquíni lá no Oriente Médio, beleza? E a moral são as pessoas que não têm o senso ou que desconhecem as regras morais socialmente aceitas. Por exemplo, os indígenas, ok? Então, dando uma aprofundada um pouquinho maior, moral. Repara ali, ó. A moral é a normativa a partir de um conjunto de regras, valores, proibições e tabus que provém de fora do ser humano, ou seja, impostos pela política, por convenções históricos-sociais, por religiões e ideologias. Beleza? Aí ficou um pouquinho mais claro, né? O que é imoral? Imoral, então, é aquilo que contraria o conceito de moral, ou seja, que conhece as regras, repara, ele conhece, mas é contra. Por exemplo, extorquir dinheiro de uma pessoa idosa através de um esquema fraudulento. Isso é um ato imoral, porque vai contra o que é comum na sociedade, e é ilegal, pois vai contra as leis, ok? E a moral é um indivíduo sem o senso moral. Ele não leva em consideração os preceitos morais, pois ele desconsidera, né? No caso, ele não conhece. Podemos considerar, então, como já foi dito, né, comunidades indígenas. Para vocês terem um exemplo disso, do que eu estou querendo dizer, é só pensar a respeito de algumas localidades do Brasil que são praticamente cidades indígenas ou que tem muitas tribos. Lá, por exemplo, a polícia ela não tem tanto poder de punição, porque as próprias comunidades indígenas têm os seus próprios códigos de morais, que são totalmente diferentes do nosso. Lá, por exemplo, numa tribo, se eles acabarem matando, por exemplo, uma criança que ela é deficiente, ela nasce com deficiência, para eles é normal matar aquela criança por causa que ela não vai conseguir sustentar a tribo, certo? E isso para a população, pelo menos nos códigos brasileiros, isso é considerado um crime, certo? Só que esses indígenas eles não são penalizados, porque eles desconsideram, eles não conhecem o nosso senso de moralidade. Faz sentido? Então, é daí que surge essa noção, certo? Continuemos, então. Então, aqui, ó, eu vou citar aqui alguns exemplos de casos mais comuns para verificar a questão da moralidade. Por exemplo, um casal hétero que está se beijando.
Isso é muito comum, certo? Está de acordo com a nossa moralidade e está de acordo com as leis, beleza? Um casal de idosos se beijando em público. Isso é muito raro de se ver e normalmente ainda é muito alvo de críticas, certo? Logo, isso não é tão moralmente aceito, por mais que seja um casal hétero e que está no seu pleno direito, beleza? Aqui nós temos um casal interracial. Aqui é alvo de bastante preconceito, inclusive, nos dias de hoje, né? E é composto por uma pessoa negra e uma pessoa branca, ok? Então, a ideia é essa, é que muitas vezes é moralmente questionado, né? A população não aceita muito bem, porém a lei permite e está tudo tranquilo, não tem problema, tá? Já, por exemplo, nesse caso, o casal de lésbicas, isso é moralmente condenado, né? Muita população condena isso por vivermos ainda sobre muitas diretrizes religiosas e pelo nosso costume, ok? Porém, ainda é permitido por lei. É um casal, eles não basicamente descrevem um rótulo de gêneros necessários para que se relacionem e constituam um casal, beleza? Mesma coisa para esse caso, um casal de gays, certo? Tanto que ele tem um branco e um negro, ok? Então aqui junta basicamente a maioria de diversos tabus e preconceitos brasileiros. Porém, está de acordo com a lei, não tem menor problema e não cabe a nós julgarmos. Só que isso não está encaixado dentro da moral da maioria da população, que é a maior conservadora, e acaba achando que isso é algo totalmente absurdo, mas isso já é muito comum em muitos lugares do Brasil e do nosso país, do nosso planeta, tá bem? Então, basicamente aqui aborda todo o conceito de moral. Aqui, agora nós temos um preceito que vai além da moral e abrange bastante a legislação, que são casais que vão além da monogamia, por exemplo, à esquerda um homem e duas mulheres, e à direita uma mulher e dois homens. Isso é algo que vai muito além porque a nossa legislação prevê a monogamia, ou seja, apenas um casal composto por um homem e uma mulher. O que vai além disso por exemplo, se for tentar fazer um casamento de uma pessoa que já é casada, ela se encaixa no Código Penal e pode acabar indo para a cadeia e tal, justamente porque isso não é previsto em lei, certo? E moralmente aceito também é muito incomum, muito mesmo. Mais incomum do que, por exemplo, casais homossexuais. Bom, já trabalhamos o conceito de moral. Como eu falei um pouco a respeito de lei, já vamos aqui pegar e abordar, tá? Então, a lei ela vem do latim, que significa aquilo que liga e aquilo que se lê, certo? É a regra jurídica escrita. Ela abrange as normas produzidas pela sociedade como um todo, ok? É claro que isso não abrange totalmente toda a população. Contudo, ela ainda consegue abranger, por exemplo, a maioria de todos os casos da maneira mais justa possível. É basicamente a moral escrita e imposta a todos os membros de uma determinada sociedade e ela é feita por um determinado grupo da população. Ok? Seguindo adiante. Então, nós temos agora a introdução à ética. Provavelmente depois nós vamos desviar um pouco e retornamos a ela futuramente. Então, a ética, percebe-se que ela é um conjunto de normas que regulamentam o comportamento particular das pessoas. Ela não está totalmente ligada à moral, embora faça parte. Por isso que eu disse que é um tripé e elas se correlacionam, certo? Aí, dentro da ética, tem a ética profissional, que é a ética dedicada aos que regulamentam um grupo particular de pessoas que executam uma profissão. Aqui entra, então, a deontologia, que foi a palavra que eu comentei anteriormente. Ela estuda os deveres dos profissionais. Também, consoante a isso, tem a disseologia, que é o estudo dos direitos profissionais. Esses nomes não são muito importantes de decorar, não. Eu só coloquei aqui justamente porque faz parte, ok? E para título de exemplo de direitos e deveres, eu coloquei a respeito do Código de Ética Médica, que, reparem, tem 11 direitos e 117 deveres. Portanto, aqui dá para a gente tirar uma relação, que para cada direito tem pelo menos aí uns 10, 11 deveres. Então, isso é o que vai muito além, certo? E então perceba que nós temos muito mais deveres do que direitos na área da saúde,
Tranquilo? Seguindo adiante, aí nós podemos pensar, o correto então seria ética profissional ou moral profissional? O correto seria então a moral. Por que moral? Moral é um conjunto aceito por um determinado grupo de pessoas, certo? Então, essa moral aí, o que nós definimos pelo conceito, né? A moral profissional, então, é o grupo de profissionais, por exemplo, da área da saúde, que define o que é correto ou não, certo? Porque a ética, ela abrange o conceito geral, certo? E muitas vezes, cada código de ética ele tem o seu próprio grupo particular, certo? Então, tem essa pequena diferença. Aí, vamos aproveitar e abordar também o conceito de etiqueta, certo? Etiqueta, né? Ela basicamente é um instrumento de boas maneiras, bons modos, cortesia e gentileza, certo? Por que é importante saber disso? Pois 80% de todas as dificuldades enfrentadas por profissionais atualmente, eles têm a ver com relacionamento e comunicação. Ou seja, muitas vezes não sabe se comunicar direito, ou ainda, quando se comunica, não faz isso de uma maneira gentil e eficiente. Isso é muito importante, principalmente para a área da saúde, porque muitas vezes você vai precisar de informação do seu paciente, informação do seu socorrido, informação de algum colega de trabalho. Então, isso é muito importante de se ter, beleza? Então, para fechar aqui, nós vamos falar um pouco a respeito de princípios. Princípios nada mais é do que as acepções fundamentais em que outras são baseadas ou de que outras são derivadas. Elas são diretrizes que norteiam condutas, ok? Então, delas podemos dizer que as principais são a não maleficência, ou seja, é a ideia de você não causar mais mal do que o paciente já está, né, ou o socorrido já está. A beneficência, que é o intuito sempre de fazer o bem, né? A autonomia, que é a possibilidade de você poder atuar segundo os seus ideais. O senso de justiça, que basicamente é fazer o certo. E a alteridade, ok? Lembra que a alteridade é poder incorporar a diferença, saber o que o indivíduo tem de diferença para você, conseguir notar isso e atendê-lo de acordo com as suas dificuldades, com as suas diferenças, para fazer um atendimento mais interessante. Só que elas são insuficientes para poder gerar um bom atendimento, ok? Então, para isso, precisa ter os cuidados, precisa ter os critérios de verdade, ou seja, para poder avaliar o que é realmente correto e adequado a se fazer, a responsabilidade, que é você conseguir assumir a responsabilidade dos seus atos e poder dizer que foi você que fez e não ficar isento. O ponto da vulnerabilidade, que é compreender, primeiro, que o paciente está vulnerável, que ele tem as suas limitações, e também compreender a sua vulnerabilidade, sabendo que você muitas vezes não vai poder fazer o tudo, porque muitas vezes você não vai ter acesso a tudo, logo você vai estar vulnerável às condições que lhe são impostas. E por último, a tolerância, que é saber escutar, saber ouvir, entender muitas vezes que as pessoas ao seu redor podem estar em um momento difícil, respeitar isso e tolerar, beleza? Basicamente, aqui nós abordamos a parte dos princípios. Como eu falei a respeito da tolerância, qual que é a ideia da tolerância? Então, é a ideia de você respeitar, independente do quão divergente você é daquilo, certo? Então, repara, por exemplo, nessas duas imagens. Na esquerda, nós temos uma criança que foi criada na cultura islâmica, e aqui nós temos, reparem, homens-bomba, ou seja, são chamados também de kamikazes. Qual que é a ideia? Essas pessoas, elas literalmente se matam, elas colocam bombas no próprio corpo e atentam contra a vida de outros em nome de um bem maior, certo? E à direita nós temos cães pastores alemães, que são muitas vezes treinados para matar seres humanos, e um gato passando na frente e eles tendo total e absoluto autocontrole. É essa a ideia da tolerância, é ter o autocontrole. Agora à esquerda, eles têm autocontrole? Não, muitas vezes uma pequena divergência já faz com que eles mandem homens-bomba,
que vão acabar com a própria vida e acabar com a vida de outros. Por isso, Marcos de Almeida diz que a praga atual da humanidade é o fundamentalismo. Ou seja, fundamentalismo é qualquer corrente, movimento ou atitude de cunho conservador e integrista que enfatiza a obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios básicos, como, por exemplo, o da imagem de cima à esquerda, qual eu me referi. Beleza? Bom, acabamos aqui então essa parte da aula a respeito de tolerância e nós retornamos depois para fazer o fechamento da aula. Beleza? Até já!